Fala aí, tudo bem? Me diga uma coisa, você sabe o que é demonstrativo de resultado? Ou fluxo de caixa? Bom, será que você sabe a diferença entre despesa e custo? Sabe como é que se monta um orçamento? Pois é, e se eu disser para você que existe um jeito muito fácil e divertido de aprender sobre tudo isso? Já ouviu falar de jogos de negócios? Vamos falar um pouquinho sobre jogos de negócios na educação com entretenimento. Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana para falar com você sobre educação com entretenimento e as diversas metodologias que existem para tornar o aprendizado mais leve, mais divertido, mais tranquilo e você nunca mais esquecer na vida. Hoje vamos falar sobre jogos de negócios, uma ferramenta que já existe há bastante tempo, evoluiu e hoje talvez seja uma das melhores para falar principalmente sobre finanças, gestão financeira ou orçamento e algumas metodologias que mexem com números e que são extremamente importantes para os negócios e para as organizações. Vamos lá. Bom, o que é um jogo de negócio? Um jogo de negócio, de forma geral, não é um jogo de tabuleiro, ainda que existam jogos de negócios em tabuleiros, mas o jogo de negócio que eu estou me referindo, ele é no formato online. Os jogos de negócio, eles surgiram há bastante tempo, pode botar aí pelo menos uns 30 anos, e eles serviam mais no início como uma ferramenta para que as pessoas pudessem entender como montar um orçamento. Normalmente, os jogos de negócios, eles trabalhavam pontos específicos da formação dos gestores numa metodologia específica de finanças. Os jogos de negócios foram evoluindo e hoje são ferramentas muito complexas e muito completas. Como é que funciona um jogo de negócio? Basicamente, as equipes, imagina um grupo de 20, 30 pessoas, eles são divididos em grupos, em equipes, né? Então você imagina 30 pessoas divididas em, sei lá, 5, 10, 15. Essas equipes, elas vão receber uma empresa no zero. Imagina uma empresa que está começando agora. E essa empresa, portanto, ela precisa criar um orçamento em relação aos próximos 3, 4, 5 anos. Então, todo mundo recebe uma mesma empresa, na maioria das vezes uma fábrica, uma indústria, mas tem vários tipos de negócios que são representados nos jogos de negócio, o que é uma coisa muito legal, porque dependendo do segmento que você estiver atuando, você consegue fazer algo bem customizado. Esses participantes recebem essas empresas zeradas e eles vão recebendo uma série de informações, igual para todos eles, sobre números relacionados à empresa. É aí que você começa a aprender sobre orçamento, sobre custo fixo, sobre custo variável. Então essas empresas vão recebendo informações sobre o tamanho da empresa, sobre a quantidade de produtos que ela fabrica, os custos relacionados a esses produtos, sobre a quantidade de colaboradores, os custos relacionados aos colaboradores. Então, com base nessas informações, essa equipe ela começa a montar um planejamento. O próprio sistema auxilia na montagem. Então, por exemplo, o orçamento ele já tem uma estrutura de demonstrativo de resultado, de fluxo de caixa, todo montadinho. Então, na prática, o que os alunos vão fazer é o lançamento de informações como, por exemplo, qual é o preço do produto que eles querem vender. E aí o sistema dá uma base de variação entre, olha, no máximo assim e no mínimo assim. Dentro dessa faixa você consegue vender. Então, eles vão determinar um valor mínimo, um valor máximo. Qual vai ser o custo da matéria-prima que ele quer comprar, a quantidade de colaboradores que ele vai precisar. Então, as equipes elas vão determinando essas informações e essas informações vão sendo lançadas no orçamento da empresa. O que é legal é que a partir do momento que ele começa a lançar as informações e o orçamento vai ser montado pelo jogo de negócio, eles conseguem visualizar, por exemplo, o resultado que a empresa tem, a lucratividade que a empresa tem. E veja que eles só estão ainda planejando. Depois dessa etapa de planejamento, a gente vai para o jogo. Então isso vai variar muito do jogo que você estiver utilizando. Eu vou dar uma dica para vocês, quando terminar, vou colocar aqui embaixo para vocês, nos comentários, vou colocar o jogo que a gente utiliza muito, que é um simulador de estratégia da LDP, que é bem legal também, tá certo? Mas vamos lá. Quando vai para o jogo, as equipes começam a receber informações do cenário e vão tomando decisões. Imagina um jogo de 8 rodadas. Cada rodada você tem informações do cenário, você tem informações que são colocadas no sistema por todas as equipes e, obviamente, as decisões de todos impactam nesse cenário e a partir do momento que essas decisões das equipes vão impactando no cenário, impactam na sua própria equipe. Então é um negócio muito legal até para você entender de forma sistêmica como é o impacto das suas decisões num sistema, num cenário e como a sua organização é impactada por este mesmo cenário em função das suas decisões. Então o jogo ele acontece em 8 rodadas, imagina que cada rodada no jogo que a gente faz com o simulador de estratégia
A cada rodada é como se fosse 3 meses, e no final de cada rodada o sistema gera para você qual foi o resultado do trimestre que você teve. Então, se em função das decisões que você tomou, você teve resultado positivo ou negativo, se você vendeu mais, se você vendeu menos, porque o sistema vai comparando os valores e as condições oferecidas pelos concorrentes e se isso impactou positiva ou negativamente no seu negócio. Então é um jogo que em cada etapa você tem uma evolução e um impacto das suas decisões. Para que serve, portanto, um jogo de negócio? Muito claramente, um jogo de negócio serve para você desenvolver competências de gestão em líderes. Então, muitos líderes, principalmente aqueles que já estão ocupando pela primeira vez um cargo de liderança, eles até têm os comportamentos de liderança, ainda que muitos não tenham, mas eles não conhecem de gestão. Eles não conhecem, por exemplo, o impacto das suas decisões no lucro da organização, o que é um orçamento, o que é um fluxo de caixa. Então, sem dúvida nenhuma, um jogo de negócio é muito legal para você nivelar os seus líderes em termos de conhecimento de gestão, para que eles entendam o impacto das suas decisões no resultado da organização. Então, talvez esse seja o principal benefício. Outro benefício legal é que os jogos de negócios, por ser um jogo competitivo, bem legal, ele promove também outras competências de liderança. Como as equipes elas estão ali separadas, naturalmente vai surgir um líder, vai ter as pessoas que vão fazer a busca de informação para poder munir o líder na tomada de decisão. Tem pessoas que se engajam mais, que são mais comprometidas, outras não, que ficam meio de fora. Então, você consegue visualizar no jogo competências também comportamentais, além das competências técnicas que estão sendo desenvolvidas. Na dinâmica do jogo, portanto, em 8 rodadas, você tem uma evolução dos times e, obviamente, ao final você tem times que ganham e times que perdem. Mas é mais importante, ao final da atividade você vê o quanto as pessoas evoluíram em termos de conhecimento. Alguns jogos de negócio, no final do jogo, geram vários relatórios e informações sobre o nível de conhecimento das pessoas em várias categorias. Conhecimento não só de orçamento e gestão, mas também de marketing, de comunicação, de gestão de pessoas, porque todas essas decisões também são tomadas dentro do jogo de negócio. Então o jogo de negócio ele não é apenas uma ferramenta de orçamento, não é apenas uma ferramenta de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. Não, você mexe com várias outras coisas que são comuns ao negócio. Então você também tem esse benefício de ganho de conhecimento em cima de várias áreas que são comuns a qualquer negócio. Portanto, qual é o resultado esperado ao você aplicar um jogo de negócio numa equipe, por exemplo, de líderes de informação ou até de líderes de uma organização? O principal resultado é o nivelamento de conhecimento. É permitir que esses líderes tenham efetivamente o conhecimento técnico necessário para exercer a sua função. E entender que toda decisão que ele toma impacta no resultado da empresa e como isso é impactado no dia a dia da organização. Então é uma ferramenta muito legal. Eu diria que para você treinar as pessoas em termos de gestão de forma geral, é uma das mais completas, porque ela tem uma forma simples, divertida e fácil de ser aplicada. Uma última informação. Se você vai fazer uso dos jogos de negócio para a formação de líderes, é importante você saber que o uso dessa ferramenta você não consegue aplicar em um treinamento de 4 horas. Normalmente nem em um dia. Então essa ferramenta você consegue aplicar numa semana de formação, porque você precisa de um tempo de planejamento, que eles precisam planejar a aplicação da atividade. Essa semana ela pode ser feita, por exemplo, eu já fiz em universidade, onde você tem 5 encontros de 4 horas. Então um encontro de planejamento e depois os outros 4 encontros voltados para a tomada de decisão ao longo do jogo. Eventualmente, existem algumas ferramentas de jogos de negócios que num evento de 8 horas você consegue tirar algumas informações e consegue efetivamente alguma evolução. Mas é mais indicado esse tipo de aplicação em gestores que já estão aí no nível médio para cima, porque eles já têm um conhecimento base sobre gestão. Mas se você vai pegar uma equipe de novos líderes, eu indicaria você pensar numa semana ou pelo menos em mais ou menos 20 horas aula para conseguir aplicar bem essa metodologia, beleza? Pois é, e aí, se você gostou dessa informação, deixa aqui o seu like, coloca seu comentário e se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo algum conteúdo relevante sobre educação com entretenimento, beleza? Forte abraço, tchau, tchau!